Que cor é esse vestido? Azul e preto ou branco e dourado? Se você não viveu em uma caverna nos últimos anos, provavelmente já deve ter visto essa polêmica. E talvez saiba que o mistério foi solucionado. Era apenas um jogo no brilho e exposição da foto. E independente do que você veja, o vestido é de fato azul e preto. Mas mesmo sabendo disso, talvez nossos antepassados fossem de fato incapazes de ver a cor original do vestido. Por algum motivo, os povos antigos pareciam incapazes de fazer algo tão simples como descrever a cor azul. E nesse vídeo, nós vamos tentar entender o porquê disso e conhecer outras curiosidades sobre a visão e as cores que vão bugar a sua mente. Então, se prepara que essa história é bem louca. Tá, olha para essa imagem. Pause o vídeo se for necessário e me responda. Quantos tons de cores você está vendo? Não se guie pelo espaçamento das barrinhas de cores. Se guie apenas por cada vez que você vir que o tom de cor mudou. Depois de contar quantos tons você foi capaz de ver, você pausa o vídeo e a gente continua. Pois bem, esse teste foi proposto pela especialista em neuromarketing Diana Durval. Se você foi capaz de enxergar menos de 20 tons, isso significa que você é um dicromata, ou seja, possui somente 2 tipos de cones e faz parte de 25% da população. E provavelmente é portador de discromatopsia, mas calma que não é nada tão grave, é só um nome mais bonito para daltonismo. Mas não se preocupe que ainda há solução para você. Uma empresa chamada Enchroma criou uns óculos revolucionários que deixam o Google Glass no chinelo no quesito tecnológico. E de forma bem simples. Os óculos têm uma camada extra que filtra o tom que a pessoa tem dificuldade de distinguir por causa da ausência de um dos cones, geralmente os tons de vermelho ou verde, que são os modelos existentes atualmente, a fim de intensificar esses tons, permitindo que a pessoa enxergue como qualquer outra. Existem vários vídeos na internet de daltônicos experimentando os óculos pela primeira vez e eu garanto que você vai chorar junto com cada um deles. Deve ser uma experiência realmente emocionante. Até hoje existe um debate sobre se cachorros enxergam em preto e branco. O que acontece é que, semelhante aos daltônicos, os cães possuem somente 2 tipos de cones. E mesmo assim, eles possuem cerca de 10% da quantidade de cones que nós temos. E são cones diferentes também. Um que recebe as ondas de luz em uma cor azul e o outro que recebe as ondas de luz em um tom de cor semelhante ao que enxergamos como violeta, que para nós é basicamente uma junção do azul com o vermelho. Ou seja, na presença do azul, os cães enxergam tons de violeta ou um amarelo esverdeado. Mas voltando ao teste, se você foi capaz de reconhecer entre 20 e 32 tons distintos de cores, não se preocupe, você faz parte de mais da metade da população. O padrão correto é que os seres humanos enxerguem assim mesmo, com os 3 tipos de cones. Parabéns, você é um tricromata. Agora, se você foi capaz de identificar entre 33 e 39 tons diferentes, você é um tetracromata. Possui 4 tipos diferentes de cones e representa cerca de 25% da população, a mesma incidência de daltônicos. Na verdade, se você viu mais que 35, talvez você tenha inventado, porque os 39 tons não podem ser propriamente mostrados na sua tela, a não ser que você tenha uma supervisão, ou uma super tela, sei lá. Tá, Felipe, mas o que são cones? Eu pulei as aulas de biologia. Os cones são as células dos nossos olhos e de todos os animais que permitem que as ondas de luz de comprimentos variados sejam identificados como cores pelo nosso cérebro. Isso mesmo, as cores não existem de verdade, são apenas a interpretação que o nosso cérebro dá àquelas ondas. O primeiro cone responde à luz de comprimento de ondas longos, chegando a uma cor vermelha. O segundo cone responde à luz de comprimento de onda médio, atingindo o máximo de uma cor verde. E por fim, o terceiro tipo responde ao comprimento mais curto de onda, chegando a uma cor azulada. Daí veio o RGB das imagens: Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. Em média, o olho humano é capaz de reconhecer cerca de 1 milhão de cores diferentes, mesmo que não tenhamos um nome para cada uma delas. Guarda isso que vai ser importante para o resto do vídeo. As pessoas que possuem 4 cones, ou seja, as tetracromatas, têm a capacidade de perceber bem mais que 1 milhão. O tipo de cone a mais em seus olhos permite que o número de cores que elas percebem seja de 100 milhões. Em tese, o tetracromatismo só deveria atingir mulheres, pois é causado por uma variação no segundo cromossomo X, que só as mulheres têm. Pelo menos isso você deve se lembrar das aulas de biologia, né? Homens possuem cromossomo X e Y, mulheres possuem cromossomo XX. O cromossomo X carrega 2 cones, o que percebe o verde e o vermelho. O que percebe a cor azul fica no outro cromossomo X e no cromossomo Y.
Por vezes, o segundo cromossomo X pode criar 2 cones, igual ao seu par, fazendo assim com que a mulher em questão nasça com 4 cones. É impossível para uma portadora dessa condição explicar em palavras o que está vendo. Você aí mesmo, vendo esse vídeo, tenta me explicar o que é vermelho, tendo em mente que eu nunca vi o vermelho e sou incapaz de ver o vermelho. Impossível, né? Mas para você ter uma noção melhor do que é ser uma tetracromata, essa é uma pintura feita pela artista Concetta Antico. À direita, a imagem real. À esquerda, a pintura de Concetta, que para ela é uma representação exata de como a paisagem é. O problema é que só a Concetta vê isso. Para a senhorita Antico, as rochas têm alguns tons de rosa e as folhas, além de verde, possuem fios vermelhos. Ela costuma dizer que sua cor favorita é o branco, porque é a única que é de fato agradável aos olhos. As cores simplesmente saltam para os seus olhos a ponto de que ela teve que experimentar mais de 30 tintas diferentes para chegar a um tom agradável para a própria casa. Curiosamente, a sua filha não nasceu com o dom da mãe, mas nasceu com um daltonismo. Parece que o mundo dá voltas, né? Mas se você for homem, também pode ter uma alteração estranha nos tons de azul. Basta usar um azulzinho. Sim, um Viagra. A sildenafila, nome verdadeiro do remédio, não foi criado necessariamente para corrigir ou manter a ereção como é usado hoje em dia. Na verdade, o remédio surgiu como um tratamento para a pressão alta, diminuindo o fluxo sanguíneo e abaixando a pressão. Isso, claro, a longo prazo. A curto prazo, ele faz exatamente o oposto. Aumenta a pressão arterial e dilata os vasos sanguíneos, mais especificamente na região da virilha, o que causa a ereção prolongada. Para causar esse efeito, o Viagra inibe a produção de uma enzima chamada fosfodiesterase 6, que é responsável por regular os bastonetes, as células da retina que captam a luminosidade e enviam para os cones. Sem essa enzima, os bastonetes ficam sensíveis e captam com muito mais facilidade as ondas de comprimento curto, as que o nosso cérebro interpreta como azul, lembra? O resultado disso é um efeito colateral bizarro, onde além de uma ereção, o usuário passa a ver o mundo em um tom de azul mais vibrante. Mas não é de agora que a cor azul anda dando trabalho para o nosso cérebro. Tanto que os povos antigos a ignoravam ou simplesmente não a viam. Era essa parte do vídeo que você estava esperando, né? A história nos leva de volta ao século retrasado. William Ewart Gladstone foi um político liberal britânico e também o primeiro a notar uma característica bizarra. Além de ter sido 4 vezes o primeiro-ministro da Inglaterra, Gladstone era também um grande fã da obra do poeta grego Homero, apesar de que a maioria dos historiadores acreditem que Homero nunca existiu de fato. Homero era tipo um codinome usado por vários escritores da época e não uma única pessoa. Mas de qualquer forma, é atribuída a ele a criação de 2 das maiores obras da literatura, Ilíada e Odisseia, sendo uma como sequência da outra. A característica estranha que Gladstone notou nas 2 obras se diz respeito à forma como Homero descreve as cores de algumas coisas. Apesar de fazer descrições incríveis como a aurora com seus dedos rosados, ele jamais descrevia algo como azul, nem anil, índigo, cerúleo ou qualquer outro sinônimo para azul que você possa pensar. Em certo ponto, ele chega a descrever o mar como vinho escuro. Gladstone, então, percebeu que o branco aparecia 100 vezes e o preto quase 200. O azul, de fato, não aparecia em momento nenhum. Mas talvez fosse algo de Homero, afinal, outras cores também não tinham destaque. O vermelho, por exemplo, era citado apenas 15 vezes. Gladstone decidiu ler outros escritos gregos. Nenhum deles possuía uma palavra que descrevesse o azul. Assim, o pesquisador chegou à conclusão de que os gregos não tinham um senso de cor muito bem desenvolvido e que eles viam o azul com a mente, mas não com a alma. O que é de fato uma conclusão muito bonita, mas não satisfatória. Em pouco tempo, essa pesquisa inspirou o filósofo e filólogo Lazarus Geiger, que decidiu estender o estudo. Lazarus percebeu que o fenômeno se repetia em outras culturas, nas antigas lendas chinesas, no Alcorão, nas sagas islandesas, nos escritos originais da Bíblia em hebraico e até nas escrituras hindu. O filósofo percebeu que todos esses textos narram o céu, o mar, o ar, tudo, mas nenhum deles descreve algo como azul. Ele percebeu outro padrão. As cores costumam surgir em uma ordem específica dentro de um idioma. O preto e o branco sempre surgem juntos, como oposição, luz e escuridão. Logo em seguida vem o vermelho, a cor do sangue, do vinho. Depois descreve-se o verde e o amarelo. E sempre por último, o azul. Você com certeza deve estar se perguntando o porquê disso. Porque os povos antigos não enxergavam a cor azul? Afinal, tá no título desse vídeo, né? Mas o psicólogo Julius Dawidoff faz uma pergunta mais interessante, que é: por quê? Por que eles deveriam?
quem te disse que o mar e o céu são azuis? Davidoff, na verdade, é um especialista na área, mais especificamente a neuropsicologia cognitiva, e ele fez um experimento incrível para tentar entender esse fenômeno da cor azul. Davidoff viajou até uma tribo peculiar da Namíbia, chamada Himba. A tribo em questão era perfeita para o experimento, pois o seu idioma não possui nenhuma palavra que descreva o azul. Em compensação, eles têm várias para descrever inúmeros tipos diferentes de verde. Basicamente, o que o psicólogo fez foi mostrar esta imagem com 12 quadrados verdes e um azul para os membros da tribo e fazer uma pergunta: qual destes quadrados é diferente? Você provavelmente sabe a resposta para essa pergunta. Foi mole identificar, né? É esse quadrado. Apesar de ser difícil para nós, os membros da tribo foram incapazes de identificar qual quadrado era diferente. Alguns chutavam e erravam, e os pouquíssimos que acertaram demoraram muito mais tempo do que o que seria considerado normal. A segunda parte do teste, porém, mostra outra imagem semelhante, essa daqui. Só que dessa vez era mostrado 13 quadrados verdes, e apenas um deles tinha uma leve diferença no tom de verde. E aí, você consegue apontar qual é o quadrado diferente? Quantos segundos você demora para identificar? Os membros da tribo eram capazes de reconhecer o quadrado diferente imediatamente nesse caso. Davidoff chegou a uma conclusão um tanto estranha. A forma como percebemos as cores está diretamente relacionada com a nossa capacidade de descrevê-las. Daí a pergunta: por que se preocupar em descrever algo como azul? Quantas vezes encontramos algo azul na natureza? Alguns sapos venenosos, talvez. Quem sabe as patas e o bico do ganso-patola, a nossa arara azul. O sangue das lagostas, polvos, caranguejos e algumas aranhas, por causa da hemocianina, que é responsável pelas trocas gasosas no sangue. E quem sabe, as asas de uma borboleta. Considerando o tamanho do planeta Terra, esses são exemplos muito escassos. Você pode encontrar o azul também no lápis lazuli. E não, eu não estou falando de Minecraft. Eu estou falando de uma rocha de coloração azul muito forte, que inclusive é responsável pela palavra azul que usamos. Azul é uma adaptação da palavra lazua, em árabe, que era usada para designar a pedra. Olhos azuis são raríssimos. Isso porque eles não existiam há pouco tempo também. Uma pesquisa de 2008 afirma que todos os seres humanos que hoje têm olhos azuis derivam de um único ancestral em comum que viveu há cerca de 7.000 anos na região do Mar Negro, na Europa. Em uma análise de DNA mitocondrial de portadores de olhos azuis em vários países, o geneticista dinamarquês Hans Eiber foi capaz de identificar que uma única mutação genética que afetou o gene OCA2 tornou os cromossomos incapazes de produzir olhos castanhos. Se considerarmos que a humanidade surgiu na Terra há cerca de 200.000 anos, e que até então todos tinham olhos castanhos, 7.000 anos parece pouco tempo. O consenso hoje é de que os egípcios foram os primeiros a criar um nome para essa cor. E não à toa, eles foram os primeiros capazes de criar o pigmento artificialmente. Em hebraico, por exemplo, existe a palavra kajol, que hoje entendemos como azul na hora de traduzir, mas originalmente significava preto ou escuro ao descrever o mar, por exemplo. Ela deriva da palavra kohol, que era um cosmético escuro usado pelas mulheres para colorir os olhos. Dá um nó na cabeça saber que talvez você veja, mas não enxergue algo de fato, simplesmente porque você é incapaz de descrever. O linguista israelense Guy Dauscher fez um teste simples sobre isso. Ele criou sua filha Alma sem lhe dizer qual era a cor do céu, e garantindo que todas as pessoas ao seu redor jamais lhe dissessem qual era a cor. Diferente dos outros povos da tribo, Alma conhecia a cor azul, sabia que existia um nome para aquela cor. Quando ele teve a certeza de que a menina sabia usar todas as cores, decidiu perguntá-la que cor era o céu. E a resposta da garota surpreendeu Dauscher. A menina respondeu: nada. Parecia não entender a pergunta do pai, e assim permaneceu por algum tempo. Guy perguntava as cores de tudo, e Alma respondia. Mas quando perguntava a cor do céu, ela simplesmente não tinha uma resposta. Conforme Alma crescia e ficava mais confortável com a descrição de cores, ela mudou sua resposta. Agora sim, quando seu pai perguntava qual era a cor do céu, ela respondia: branco. Só depois de muito tempo em que a menina viu ilustrações do céu, como em cartões postais onde o céu era claramente azul, que ela passou a identificar o céu também como azul. Guy então chegou à conclusão de que nós tentamos nomear coisas, objetos. O céu é abstrato demais, não é palpável para que possamos atribuir uma cor a ele. O céu e o mar não são objetos e nem sempre têm a mesma cor para que tenhamos a necessidade de pintá-lo com uma cor específica. Mas afinal, os povos antigos viam ou não viam o azul?
Definitivamente o céu e o mar não mudaram de cor como as cenouras, por exemplo. Ué, você não sabia que as cenouras originalmente não são laranjas? Elas são roxas. Ou pelo menos eram até o século XVI. Algumas anomalias ocorriam no vegetal e algumas nasciam amarelas ou brancas por não conterem antocianina, o pigmento responsável por dar a cor azul e roxa às plantas. Uma característica dessas cenouras é que eram mais doces e tinham mais polpa. Decidiram misturar essas cenouras até que a cenoura roxa entrou em desuso e a mais comum é essa famosa laranjinha que conhecemos. Mas voltando à pergunta, é difícil responder se nossos antepassados viam o azul, só estando lá e sendo um deles para saber. Mas partindo do princípio que a estrutura ocular deles era idêntica à nossa, pode-se supor que sim, eles viam o azul, mas talvez não o compreendessem, simplesmente porque o colocavam em um grupo com outras cores, assim como chamamos magenta, fúcsia e violeta de rosa. A ausência de azul na história não está relacionada a algum problema na visão, mas sim com a evolução do ser humano e as suas necessidades. Eu vou deixar aqui na descrição um link que te envia para um teste chinês, onde você pode testar a sua capacidade de diferenciar tons de cores. Eu cheguei no nível 24 na primeira tentativa. E você? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, porque ele é de suma importância, não só para o crescimento do canal, mas para o YouTube entender que você quer receber os vídeos do dossiê do Felipe. Ah, e ativa o sininho também. Um abraço e fui!